bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos começando mais um Café Econômico, um diário das principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 7 de dezembro de 2021, terça-feira, dia que a Bolsa ontem subiu mais um pouco. Chegou ali, bateu 107 mil pontos, e aquilo um pouco que a gente está falando, né? Depois que saísse aquela turbulência política, a bolha estava fundada, a Bolsa teria que subir porque diminuiu o grau de risco, né? Bolsas internacionais hoje em disparo, estão em altas forte lá fora, e a gente deve ter mais um dia positivo aqui no dia de hoje. Então não esquece de dar joinha, dar o like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no nosso canal se não for inscrito ainda. Tá bom? Vamos falar do cenário político? A gente ainda estamos falando de PEC dos precatórios. Sim! Você acha que essa novela acabou? Não, meu amigo. Simplesmente já teve assim o grande finale, né? Já teve o grande finale, agora são pequenos ajustes. Uma vez que ela foi aprovada na Câmara e no Senado, tiveram alterações no Senado, ainda precisa ter revisitado algumas discussões ali ainda na Câmara dos deputados. Nada tão polêmico, nada que altere tanta coisa, mas são pequenos ajustes que ainda precisam ser organizados. E claro, a fome de dinheiro do governo vem aumentando cada vez mais. Mas no dia de ontem também tivemos uma situação positiva. Sim, no dia de ontem a gente teve o superávit primário, ou seja, despesas e receitas do Brasil, mostrando que o Brasil conseguiu arrecadar ou gastar menos, né? Da forma que a gente pode enxergar, mas sobrou dinheiro entre entradas e saídas, acabou sobrando dinheiro. O que começa a gerar uma expectativa muito positiva, por sinal, de que no ano que vem, 2022, a gente tem um déficit zerado. Isso quer dizer que no ano que vem, o que a gente arrecadar vai ser exatamente o tanto que a gente gastar. Isso pode soar estranho para muitas famílias, né? Ser uma notícia boa, gastar o tanto que ganha. Mas na situação atual do Brasil, na conjectura atual do Brasil, infelizmente a gente gasta muito mais do que arrecada desde 2014, quando eclodiu aquela crise lá no governo Dilma. Então, isso é uma prerrogativa, uma melhora de sinais. Apesar com todas as gastanças, com todos esses sinais, há essa expectativa. Claro que a gente vai ter que ver muito desenvolvimento. E se dependendo dos nossos políticos, isso dificilmente vai acontecer, porque a poçada tem fome por gastar dinheiro, né? Mas o STF acabou colocando algumas medidas, algumas travas ali, para também limitar a quantidade de gasto. Acaba que essa PEC, que foi aprovada no Senado, ela, vamos dizer assim, é menos pior do que a versão original, ou do que a versão que pelo menos estava sendo discutida aí mais forte, né? Ela abre espaço sim, ela abre um fura-teto, mas ela limita as condições, trava esse dinheiro, obriga ele a ser gasto com medidas sociais e limita ele também o valor nesse cenário. Ou seja, a gente tem pelo menos aí um controle, né, um contorno sobre isso. Já na economia, o Brasil deve apresentar deflação no IGPDI no dia de hoje, né? Isso não vai afetar tanta gente assim, né? O IPCA ele é mais amplo, afeta mais a maioria das pessoas. O IGPM também afeta a classe média, mas o IGPDI ele faz uma composição do IGPM, entre outros, seria uma melhora aí, né? Nesse sentido, a gente deve ter uma deflação ao menos no dia de hoje, ou seja, mostrando aí que essa questão do petróleo, uma coisa que a gente falou inclusive nos nossos cortes da mentoria, o tanto que o petróleo tem peso e impacto nessa inflação. Essa queda recente do petróleo vem mostrando aí uma desaceleração da inflação, né? Pelo menos essa expectativa já deve começar a apresentar isso em alguns sinais, o que também é bom, né? O que é bom, porque afinal de contas a gente precisa controlar essa inflação. A gente sabe que o governo, né, a política não é o governo, né? Porque não é mais o governo, porque o Banco Central é independente, mas a gente sabe que essas políticas monetárias, o Banco Central prefere subir taxa de juros, o que espreme um pouco o consumo das pessoas, da população. Bom, então esse IGPDI aí vindo numa certa desaceleração, né, uma deflação, nesse cenário é positivo. O que chama atenção também nos indicadores é lá na China, que apresentou aí melhoras na sua economia, no mercado internacional. Sim, exportações e importações vieram acima do esperado, mostrando que a China vem num processo de aceleração, de recuperação, o que deixou os mercados internacionais eufóricos, né? A bolsa subiu muito forte lá na Ásia e também nos mercados futuros, vem subindo nos Estados Unidos. Provavelmente teremos uma boa abertura aqui no Brasil se a gente seguir esse fluxo internacional. Uma coisa que corroborou, contribuiu para essa melhora no otimismo é aquilo que a gente vem falando aqui desde a semana passada, que o principal objetivo, o foco desse café econômico é separar o fato do ruído, né? De fato aquilo que é consistente, que vai de fato interferir na nossa economia, nos nossos investimentos, e daquilo que a gente entende que é ruído, que não faz tanto sentido assim ainda, né? Pelo menos
E é exatamente o que a gente falou vem falando nesses últimos dias, que essa questão da Ômicron ainda não tem um embasamento, um estudo científico que comprove que ela seja pior do que as demais variantes. Ela pode até ser uma variante melhor, né? Menos letal, pelo menos os dados estão mostrando. A gente só vai ter certeza disso na semana que vem, depois de que os laboratórios apresentarem suas pesquisas sobre essa nova variante. Mas esse certo conforto, né, de que ela não seja tão letal quanto as demais, vem trazendo um certo equilíbrio às bolsas de valores internacionais e vem contribuindo com certo otimismo. Foi assim no dia de ontem, está sendo assim no mercado futuro e na Europa no dia de hoje, o que nos gera uma expectativa positiva. Ontem, Vale disparou, minério de ferro começa a subir, Vale disparou. Tivemos uma intervenção do Bolsonaro na Petrobras, né? O Bolsonaro, assim, ele caladinho é tão bacana, né? Não ajuda nem atrapalha, né? Podia ficar um pouquinho mais assim. Me solta nesse domingo falando o seguinte, chega lá no cercadinho falando assim, ó, vamos abaixar o preço da gasolina. É informação privilegiada. Pronto, falei. Fecha aspas. Pô, precisa disso? Precisa disso. CVM tem que abrir mais um processo contra a Petrobras por declarações do seu sócio majoritário, podendo influenciar as ações e o mercado. Fato isso que não interferiu, né? Não interferiu na empresa, as ações da Petrobras não fechou no 0 a 0, né? Não tiveram uma grande mudança nesse cenário aí, mas aí fica de novo essa questão do Bolsonaro ficando, dando essas declarações e depoimentos. Inclusive, forçou a Petrobras no dia de ontem a falar que não tem nenhuma política ou nenhum estudo para reduzir o preço da gasolina. Fato é que o preço do petróleo caiu e, na teoria, ela teria que reajustar, né? Isso pode acontecer, mas ela tem uma janela de tempo que ela faz um preço médio ali a cada 15 dias. Então, pode ter uma queda sim, mas talvez não seja tão significativa, porque ainda pega alguns dias de alta, o preço do petróleo já vem também dando uma recuperada, ou seja, o presidente acabou tentando dar uma medida mais populista, acabou atrapalhando, e aí volta a Petrobras falando que não tem nenhum estudo sobre isso, tá? Bom, pelo menos o investidor já está amadurecendo com esse tipo de declarações e não tivemos nenhuma volatilidade anormal no preço da ação no dia de ontem. Bolsa sobe, chega perto do 107, fecha ligeiramente abaixo disso. Destaque para o dia de ontem é o volume, que a gente gostaria de ter visto um volume um pouquinho melhor, né? 28 bilhões, está ligeiramente abaixo aí da média. Então a gente tem que ver como que o mercado vai reagir. O mercado já está fazendo uma alta de 6%, quase 7% de alta em apenas 3 dias, né? É natural, ele acaba perdendo um pouquinho de fôlego, dá uma seguradazinha, dá uma ajeitadazinha para depois continuar subindo. Haja visto aí que as bolsas estão, né, os papéis estão extremamente baratos. Agora é qualquer coisa? Não, claro que não. Converse com o assessor, que ele vai te apresentar aí a lista de recomendações dos analistas, aí, fazer o valuation de cada empresa, te ajudar a montar sua estratégia, tá? É muito difícil você, e nem é recomendado você seguir recomendações aqui diretamente pelo YouTube ou por qualquer outro conteúdo, né? Esse tipo de coisa tem que ser personalizada e estudada caso a caso. Então, converse com o seu assessor de investimento, que ele vai ter a melhor orientação para te informar, já que ele conhece o seu perfil e modelo de investimento. É o profissional que pode te ajudar nisso, beleza? Pessoal, um bom dia para vocês, boas operações, bons trades, um abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.